São 10h20 da manhã do dia 26 de setembro de 2016. Aqui detrás da câmera, o Frei João Luiz Moreira. Está acontecendo uma coletiva à imprensa aqui na porta do TJMG, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, porque depois de amanhã, dia 28, a partir de 1h30 da tarde, será julgado aqui o processo das ocupações da Isidora. Já que ela não teria um título válido que comprove a posse dela. E diante da perplexidade e da gravidade dessas irregularidades da cadeia dominial, a assessoria jurídica entendeu por bem ajuizar uma ação em defesa do patrimônio público, porque, em sendo títulos nulos, essas terras são devolutas e, portanto, patrimônio do Estado de Minas Gerais. Essa ação está sendo ajuizada hoje. E o escopo dela é a declaração de nulidade desse título em defesa do patrimônio público e da moralidade administrativa. Muito bem, é isso. Valeu, obrigado. Alternativa é a Conferência das Nações Unidas lá em Quito, né? Vamos lá. Então, devidamente aí, nome e cargo. Joviano Gabriel Maia Maia, advogado do coletivo Margarida Alves. Bom, o caso e o conflito do Isidoro vai ser analisado lá no no Tribunal Internacional de Despejo, durante o Fórum Social Urbano e também a Conferência da ONU, né? Que tipo de implicações, além de jogar luz nesse problema sério aqui, que tem ainda uma observação ainda muito regional, né? Jogar uma luz internacional ao caso, que tipo de impactos jurídicos pode trazer essa questão? Bom, essa denúncia foi muito importante porque somente a seleção do caso, né, dentre os 7 casos no mundo inteiro escolhidos para fins de ser apreciado pelo Tribunal Internacional do Despejo, já coloca o Brasil numa situação perante a comunidade internacional, no mínimo constrangedora. Né? Nós estamos falando de um dos maiores conflitos, né, fundiários que envolve direitos humanos do mundo, e o Tribunal Internacional de Despejo, ele, a partir do julgamento dos casos, respeitando o contraditório, então o Estado brasileiro vai ser, né, convocado para prestar informações também, e ouvido o contraditório, caso, né, ele se entenda dessa forma, como possibilidade de uma grave ameaça aos direitos humanos, que é o que a gente acredita, serão expedidas recomendações ao Estado brasileiro. E o Brasil, como país signatário de diversos tratados internacionais de direitos humanos, né, essa recomendação teria força cogente nesse sentido, né, no sentido, inclusive, de colocar o Estado brasileiro numa situação, né, constrangedora na hipótese de não observar. Para além disso, evidentemente, o cumprimento, né, das reintegrações de posse, nós estamos falando de uma liminar, né, que tem caráter precário e não há nenhum motivo que justifique a urgência do cumprimento dela, que não seja motivos de ordem econômica, né, colocar dinheiro sobre a vida das milhares de pessoas que estão lá. Então, evidentemente, isso é inconcebível. O mínimo que nós esperamos do Tribunal de Justiça é serenidade nesse momento para que a gente possa tratar desse conflito social enquanto tal, e não como caso de polícia a gerar graves repercussões na vida de milhares de pessoas e a questão social aqui em Belo Horizonte, né, que está muito evidente. Há outros conflitos dessa natureza também, e Isidora é um caso simbólico, que nós podemos dar uma resposta adequada a partir de uma negociação justa e digna para essas famílias. Meu nome é Thales Viotti, eu sou advogado aqui na cidade, sou do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, MLB. Bom, quarta-feira o órgão especial então vai julgar aqui do TJ, né, essa versão. Eu queria que você falasse um pouco sobre todo esse trâmite. Sempre foi esse o objetivo dos advogados, né? Desde 2014, quando o conflito da Isidora estourou, nós entramos com um mandado de segurança pedindo que fosse julgado, a Polícia Militar fosse declarada como incapaz de fazer uma operação policial dessa envergadura, tendo em vista as várias violações de direitos humanos que comumente acontecem em vários despejos na cidade, como aconteceu recentemente na ocupação Temer Jamais, e além disso a falta de cumprimento dos demais tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil é signatário, como por exemplo de ter prévia e justa negociação, ter a realocação dessas famílias para um local com envergadura igual ou melhor da que a atual que elas vivem. E na época nós entramos com esse mandado de segurança, ele foi distribuído erroneamente para a 6ª Câmara Civil. Nós perdemos de 3-2, nós recorremos para o STJ, alegando o seguinte: olha, por ser o comandante-geral da Polícia Militar e o governador os réus nesse processo, o órgão competente, de acordo com o regimento interno do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, é o órgão especial, composto por 25 desembargadores, e não uma Câmara Civil comum.
Ao ser julgado no STJ, o STJ devolveu o processo aqui para o tribunal, ordenando que fosse julgado pelo órgão especial, e em que pese o nosso recurso tivesse o escopo principal, matéria processual, né, da incompetência da 6ª Câmara Civil, os ministros eles já ressaltaram a importância de se ter serenidade, de se ter tranquilidade em julgar esse processo. Eles se mostraram extremamente preocupados, ressaltaram em diversos pontos dos votos deles a incapacidade da Polícia Militar de fazer essa operação, que não é um caso de polícia, e sim um conflito social gravíssimo que o Estado tem que dar a devida atenção. Não é simplesmente judicializar, deixar nas mãos do Poder Judiciário, não. Quem tem que resolver isso é o Poder Executivo, por meio de políticas públicas, negociação prévia e justa que garanta os direitos humanos dessas pessoas. Pois é, nesse sentido, eu até queria fazer essa pergunta. O ministro Og Fernandes chegou a destacar na sua decisão de que o valor da vida era mais relevante do que a propriedade. Você acha que essa informação, de certa forma, terá algum impacto na decisão aqui no TJ? A gente espera que tenha grande impacto, sim, porque, como eu acabei de dizer, é muito delicado, muito grave que o governo do Estado, por meio do governador, do comandante da Polícia Militar, faça que um conflito social gravíssimo como esse aqui já foi dito, né, que foi selecionado como um dos 7 maiores conflitos do mundo, que ele seja tratado como um caso de polícia. Polícia é treinado para bater e para matar. Então, quando fazer uma reintegração de posse dessa, o que vai resultar? Vai resultar em lesão corporal, em morte, derramamento de sangue, o que a gente não quer. Então, a gente quer que o Poder Judiciário coloque o Poder Executivo no seu devido lugar, chame ele e fale o seguinte: olha, isso aqui não é caso de polícia, você tem que resolver de acordo com os direitos humanos. Há quanto tempo se arrastam essas negociações mal sucedidas e o que o movimento espera para esse julgamento de quarta-feira? Olha, desde 2014 que isso se arrasta. Os movimentos, as coordenações das 3 ocupações tentam a todo tempo fazer negociações. Desde o final do ano passado, nós viemos protocolando ofícios junto ao governo do Estado, clamando que seja utilizada a mesa de negociação que foi instituída por um decreto que, inclusive, é a iniciativa dos movimentos sociais de luta pela terra. Então, a gente espera que o Poder Judiciário não faça o jogo do Poder Executivo, que ele force o Poder Executivo a não transformar esse grave conflito social num caso de polícia. Julgamento de quarta-feira. A expectativa está em torno de que as famílias fiquem nas ocupações? A expectativa é que o Tribunal de Justiça tenha o máximo de serenidade possível e que ele não faça o jogo do Poder Executivo, que ele não transforme um conflito gravíssimo como esse, é um dos 7 maiores conflitos do mundo, num caso de polícia. A grande esperança do movimento é continuar nas ocupações. Exatamente. É esse o objetivo? Exatamente, porque são mais de 5.000 casas construídas, são ocupações extremamente consolidadas. Imagine o grave conflito que vai ser a Polícia Militar chegar num lugar com 5.000 casas construídas e consolidadas e querer fazer o despejo. Voltaremos no julgamento, vamos fazer a sustentação oral, reiterar todas as nossas alegações, inclusive que são confirmadas, reiteradas por parecer do Ministério Público Estadual. Cristiane, representante, coordenadora do movimento da ocupação Rosa Leão. Qual é o impasse? Resumidamente, o que incomoda na proposta da Prefeitura que o movimento não aceita? Na verdade, a Prefeitura não ofereceu nenhuma proposta. Na verdade, a Prefeitura nunca nem conversou com as ocupações, né? A gente sabe que hoje nós temos um prefeito que odeia pobre, que odeia principalmente quem mora em ocupação. E sabemos também que quem sempre procurou diálogo e negociação foi as coordenações e os movimentos das ocupações de Isidora. E, de fato, hoje a gente vê a ocupação está extremamente consolidada. Se há 3 anos era impossível fazer o despejo, hoje é bem claro que é impossível fazer um despejo. Mas se na quarta-feira, Charlene, for dada a ordem pela Justiça de despejo, como que vocês vão reagir? Nós já estamos reagindo. Hoje as ocupações já estão com barricadas, já estão fechadas entradas. O povo já está disposto a lutar sim pelo cantinho que eles construíram com suor. Porque não tem alternativa nenhuma para nós que moramos na ocupação. Então vocês não vão arredar o pé de lá? Se não tem alternativa, não tem que ter despejo. Esse é o ponto principal. Não existe despejo sem alternativa justa, ética e digna. Olha, a Prefeitura de Belo Horizonte nunca teve interesse em fazer de fato o cadastramento idôneo como deve se fazer. Mas da ocupação Vitória, qual que é o apelo? O apelo é que a sociedade, juntamente com a
Tribunal de Justiça, eles têm um consenso de saber que lá na ocupação da Isidora, são 3 ocupações, são 8 mil famílias, mais de 8 mil famílias, em torno de 30 mil pessoas. Essas 30 mil pessoas não têm para onde ir. Então, antes de se fazer um despejo forçado, onde vai haver morte, sangue, resistência, que as famílias já falaram que elas vão resistir.